Fala galera ligada no canal, estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vou falar pra vocês como é que é o circuito de Singapura. Vou falar detalhadamente sobre ele, que daqui a pouco na classificação eu gravo mais um vídeo pra vocês. Vamos lá! Bom gente, então, o que acontece? O Grande Prêmio de Singapura, ele tinha 23 curvas, reduziram para 19, né? Pela questão de adicionar uma reta, né? E aí realmente é muito desafiador esse circuito, tem muitos safety cars, assim, historicamente, no Grande Prêmio de Singapura. Ele não tem muitas inclinações, assim, é mais plano mesmo, então é mais tranquilo. Tem muitos circuitos mais inclinados, como o da Bélgica ou da Áustria, né? O de Singapura não tem esse fator. E o que acontece que é interessante aqui é que ele tem muitas curvas, né? E ele tem um desafio técnico que é você saber o traçado sinuoso, né? Então é um desafio para os pilotos, que é muita curva, um traçado sinuoso, tem que saber aonde acelerar exatamente, porque tem muito muro também, cuidado para não sair da pista. É um circuito difícil de ultrapassar também, tem esse problema. A gente tem um asfalto e um recapeamento, então a pista arrumou o asfalto nos últimos anos aí, né? Para que ele fique mais similar com as vias públicas, porque é um circuito de rua, né? As pessoas ali durante o ano transitam normalmente ali. A gente tem saídas de safety car, né, que é histórico por muitos safety cars ali em várias corridas, então tem muito safety car nesse circuito especificamente, várias saídas específicas para isso. E por ser de rua, ele usa muitos trechos da cidade, né, como as áreas de Marina Bay ali. Bom, vamos lá então, pessoal. E curiosidade, esse circuito de Singapura, né, fica ali perto da Tailândia, ali aquelas ilhas da Ásia ali, né, perto da Austrália ali até, como mostra aqui no mapinha. Bom, o que acontece? Nesse circuito a gente tem 19 curvas, né? A gente tem 3 zonas de DRS. A gente tem zona de DRS na curva 4. A gente tem zona de DRS na curva 12 ali para 13, né? E a gente tem a zona de DRS na curva 17 para 18. São 3 zonas de DRS. Mas não adianta muito, é difícil ultrapassar nessa pista. Mas hoje os carros são maiores do que antigamente. E a gente tem um speed trap, né? Que é a reta principal de aceleração ali. Da curva 19 para 1 ali na reta principal, onde tem os boxes, inclusive. Bom, o traçado dessa pista, como eu estou mostrando aqui, vocês podem ver que é bem sinuoso, assim, dá pra ver porque é uma pista de rua e tal. E assim, imagina, é uma pista assim difícil. Os pilotos, eles se preparam especialmente para essas corridas de rua no ano inteiro. Essas coisas mais desafiadoras, né? É a opinião de alguns, né? Não quer dizer que todos achem isso. Mas assim, Mônaco, Singapura, Baku, essas corridas são realmente desafiadoras, assim. O piloto tem que saber... tem que estar mentalizado o que ele vai fazer nessa corrida para ele não cometer nenhum erro, porque é fácil bater no muro, parar no muro aqui. Bom, e o que acontece? Esse Grande Prêmio de Singapura, né, ele recebe a Fórmula 1 desde 2008, desde 2008 inicialmente. Assim, já recebeu outras categorias nos anos 70 ali e tal, mas não era Fórmula 1, né? E o que acontece? Aí esse Grande Prêmio de Singapura teve a estreia ali, né, em 2008 e tal. Só que aconteceu um problema em Singapura, foi o Singapura Gate. O que foi esse Singapura Gate? Bom, em 2008, Felipe Massa fez a pole position do circuito, né, estreando o circuito. Ficou muito famoso o circuito na época, viu, porque nunca tinha tido antes, né, e tal. Felipe Massa na Ferrari, na época, foi lá e fez a pole position. Largou na primeira posição. Alonso estava largando em 15º. Na época, Alonso estava na Renault, né, Alonso foi bicampeão na Renault, inclusive, em 2005 e 2006. E o que aconteceu? Ele estava lá em 15º e o companheiro de equipe dele era o Nelson Piquet Jr., né? Filho do Nelson Piquet, tricampeão mundial. E Flávio Briatore era o chefe de equipe da Renault. O que o Briatore fez? Ele fez uma estratégia para que o Alonso pudesse vencer as corridas. Pudesse vencer essa corrida. Só que foi uma estratégia muito suja, cara. O que ele fez? Ele falou pro Nelson Piquet, agora como combinado já, que ele bateria numa determinada parte da corrida para que o Alonso fosse o campeão, vencer essa corrida. E aí, como é que o Alonso ia fazer isso? Ele ia entrar no box primeiro, ia trocar os pneus mais cedo, ele ia fazer um undercut, tá vendo? Fazer um undercut em todo mundo, ele já trocou primeiro que todo mundo. E aí, com isso, ele colocou os pneus macios e tal, os pneus duros, para ficar a corrida inteira, para não trocar, falei errado, para a corrida inteira. E aí, quando o Piquet bateu, todo mundo foi trocar pneu, trocar pneu, e o Alonso foi de 15º, foi ganhando posições, uma hora estava em 5º, aí foi lá, pum, aí o Alonso foi primeiro. Aí com isso o Alonso ganhou a corrida, entendeu? E assim, isso aí foi muito polêmico, cara, porque se não acontecesse isso, o Hamilton poderia não ter marcado pontos nessa corrida e o Massa poderia ser campeão em 2008. Foi muita polêmica isso. Não vou entrar nessa polêmica do título do Felipe Massa, eu acho que eu vou gravar um vídeo sobre isso depois, mas não é o que eu tô falando aqui.
mas é um problema isso. O Massa até se prejudicou porque ele foi no box, né? Teve aquele clássico problema da Ferrari, esqueceu de tirar a mangueira do carro dele, apareceu o Viedinha Luiz, ele saiu do box, antes era combustível que colocava no carro, né? Não é mais hoje. Aí o combustível colocou nele, ele saiu por aí, o combustível Massa teve que voltar o carro, confusão. Depois no final da prova, o Massa estava em 13º, furou o pneu. Confusão. Ferrari sendo Ferrari, né? Mas enfim. Aí, a confusão toda aconteceu. E aí essa corrida ficou histórica por causa disso. O nome disso é Singapore Gate, né? Que ficou Singapore Gate por causa desse problema que aconteceu. Ficou com esse nome histórico aí de ter acontecido isso. E a gente teve o seguinte. O Briatore, ele teve punições pelo que ele fez. Por tudo que ele cometeu ali de erros. Teve punições vários caras da Alpine. Mas principalmente para ele e para o engenheiro. Bom, que foram duas pessoas que foram punidas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Foi o Briatore, ele foi punido, tipo assim, inicialmente era uma coisa vitalícia. Ficar punido para sempre, ele não ia voltar para o paddock, não ia voltar para a Fórmula 1. Em setembro de 2009 puniram o Briatore. E assim, além disso também teve o Simons, que era o engenheiro ali da Renault e tal, também apoiou, sabia disso, apoiando isso. Ele recebeu uma suspensão de 5 anos. O Briatore teve um banimento vitalício. Mas em 2024, né, em setembro de 2009 ele foi punido. Aí no segundo semestre de 2024, voltando para a Fórmula 1, o Briatore chegou de novo, como consultor da Renault. Quer dizer, agora que é Alpine, né, consultor da Alpine. Aí você fala assim, como é que o cara volta, mano? O cara tinha sido banido para sempre. Então, na verdade não foi assim, né. Ele teve uma anulação da punição dele, que o Briatore ele entrou em ação judicial na justiça francesa, e ele anulou a punição imposta pela FIA, alegando que havia irregularidades no processo dele. E aí ele teve porque a FIA meio que aplicou o banimento ali sem observar alguns direitos legais que tinha ali, né? Ele acho uma cláusula lá, ele conseguiu anular isso aí. Aí o tribunal permitiu que o Briatore pudesse voltar em tese ali pro automobilismo em algum momento. Não seria tipo para sempre essa punição. E a FIA anunciou ali aí apelar dessa decisão, acabou que não, fez um acordo extrajudicial com o Briatore. E aí tinha algumas cláusulas nesse acordo. E aí, que uma dessas cláusulas era que ele não atuaria por um tempo. Então, tipo assim, não é que a FIA falou assim, agora eu tô de bom, eu tô acordando bem, você volta pra Fórmula 1. Não, não foi assim. O Briatore brigou na justiça ali para que ele pudesse voltar pra Fórmula 1, entendeu? Não foi uma coisa assim que ele foi lá e a FIA do nada foi lá e deixou ele entrar. Não, teve um acordo extrajudicial ali, ele reverteu isso e ele conseguiu voltar pra equipe. Inclusive uma das decisões dele foi falar para o motor Renault sair e ficar só o motor mesmo o motor Mercedes agora, né? O motor Renault já não tem mais força para competir na Fórmula 1, né? Bom, mas essa é outra história, né? Aí o que acontece? Aí o Briatore brigou na justiça, conseguiu, e aí ele conseguiu voltar para a Fórmula 1. O engenheiro voltou 5 anos depois, ele já, né? E a pena que essas decisões aí de punição, investigação, isso aí foi só em 2009, já tinha sido de 2008, na época tinha um regulamento que não ia discutir o título ano passado. E aí, infelizmente, acabou com o Felipe Massa, não pôde disputar o título ali. Aí, mas isso aí é outra história, eu entro com calma nisso. Bom, daí teve essa grande polêmica aí que aconteceu, né? Bom, e sim, vamos falar um pouquinho hoje sobre como é que foi, quantas vitórias teve ele cada piloto. Bom, em 2008 o Alonso venceu com a Renault, né? Vitória polêmica, mas ele venceu, não foi tirada essa vitória dele, inclusive, absurdo, né? Em 2009 o Hamilton venceu com a McLaren. Em 2010 o Alonso venceu com a Ferrari mais uma vez. 2011 a 13 o Vettel venceu essas corridas de Singapura Gate, de Singapura, e ele o Vettel sempre foi muito bom em corridas de rua, né? 2014 Hamilton venceu, 2015 o Vettel, 16 Rosberg, 17 Lewis Hamilton, 18 Lewis Hamilton, 19 Sebastian Vettel, 22 Pérez, 23 Sainz, 24 Norris. Inclusive 20 e 21 não teve por causa da pandemia. A pandemia não teve essas corridas de Singapura. Então a gente tem 5 vitórias do Vettel, 4 do Hamilton, 2 do Alonso, e a gente ainda tem uma do Rosberg, uma do Pérez, uma do Sainz e uma do Norris. Nessas 15 edições aí, né? 15 edições aí da Singapura, para ter 17, 2 não teve por causa da pandemia. A gente tem as vitórias por equipe, a gente tem 4 vitórias da Ferrari, 4 da Red Bull, 4 da Mercedes, 2 da McLaren e uma da Renault. Das Ferrari 2010, 15, 19, 23, da Red Bull 2011, 12, 13, 22 e da Mercedes 14, 16, 17, 18. A McLaren 2009, só 2024 depois que o Norris conseguiu vencer de novo, e a Renault em 2008. Bom, então é interessante que a gente teve as 3 maiores equipes aí, né?
da história da Fórmula 1, né? A McLaren também, mas assim, 3 grandes equipes agora também, né? Que é a Ferrari, a Red Bull e a Mercedes, cada uma venceu 4. Interessante se observar isso, né? E a gente também pode observar as pole positions, né? As pole positions a gente tem mais ou menos, deixa eu ver aqui. Achei. A gente tem aqui as pole positions, a gente tem 2008 o Massa foi pole, 2009 o Hamilton foi pole, 2010 Alonso, 11 Vettel, 12 Hamilton, 13 Vettel, 14 Hamilton, 15 Vettel, só Hamilton e Vettel, né? 16 Rosberg, 17 Vettel, 18 Hamilton, 19 e 22 Leclerc, tá lembrando da pandemia, intervalo de 20 a 21 ali, 23 Sainz e 24 Norris. Bom, a gente pode observar também que tem muitas pole positions entre eles ali, são um total de 4 do Vettel, 4 também do Hamilton, né? Massa só teve uma, o Alonso só teve uma também, Leclerc 2, Sainz e Norris 1. Então é interessante. Deixa eu ver se isso mesmo é. Deixa eu ver. É isso aí. São 4 do Vettel e 4 do Hamilton. Bom, vamos esperar. Vai que o Hamilton consegue aí uma pole. É difícil, né? Tô falando aqui, difícil isso acontecer. Vamos ver, né? Mas assim. Bom, daí esses são os pole positions da corrida. A gente, se não me engano, a volta mais rápida quem fez essa pista foi o Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo, da Red Bull na época, fez a volta mais rápida na corrida, assim. E quem fez a pole mais rápida foi o Carlos Sainz em 2023, viu? No SF23 da Ferrari. Essa corrida histórica por muitas coisas, cara. Quando ela voltou pro calendário, né? Não voltou não, já tinha voltado em 2022, né? Quando em 2023, quando teve lá, o Sainz conseguiu vencer essa pista, cara. Foi muito interessante isso aí. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas assim, ó, praticamente aconteceu. O Sainz estava em primeiro e atrás dele tá. Foi a única corrida do campeonato que não foi uma Red Bull que venceu, foi uma Ferrari. Não teve nenhuma outras equipes que venceram. E aí o Sainz estava em primeiro. E aí o Norris estava se aproximando dele. O Norris estava se aproximando dele aqui assim, ó. Tava aqui o Sainz, pá. O Norris estava se aproximando dele. E, na verdade, o Norris estava tipo assim, a 1,5 segundo, 2, assim. Só que atrás do Norris, o que tinha atrás do Norris? Tinha mais 2 carros da Mercedes, o Hamilton e o Russell. E aí o Sainz ia perder a posição, porque o Hamilton e o Russell com pneus novos mais rápidos. O que o Sainz fez? Ele foi lá e diminuiu a diferença aqui, para que o Norris conseguisse abrir a DRS em relação a ele e que aí as Mercedes não passassem o Norris. E com isso não passavam o Norris, não chegavam nele e ele venceu a corrida. Cara, foi brilhante essa estratégia do Sainz, ele conseguiu vencer em Singapura. Uma corrida brilhante do Sainz, ele conseguiu vencer. Foi a segunda vitória dele, se não me engano, é a segunda vitória dele. E assim, foi emocionante, ele conseguiu. Então a estratégia que eu falei pra vocês, os trezinhos de DRS às vezes ajuda o primeiro piloto a poder se defender dos outros, né? Tem isso. Se ele consegue fazer esse cara aqui abrir asas em relação a ele, os outros não conseguem pegar esse cara às vezes. Depende do contexto ali, mas funciona essa estratégia do trenzinho de DRS. Bom pessoal, mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Bom, vamos ver agora, vai ter a classificação aqui. Vou falar pra vocês como é que foi a classificação já. A gente conversa um pouco sobre isso. Vamos ver quem que vai ser o pole aí no GP de Singapura. Depois eu vou entrar também em detalhes como é que foi dos treinos livres um pouco. Beleza pessoal, falou hein. Tchau, tchau. Não se lembrem, inscreva no canal, dá um like e ativa o sininho, hein? Falou, tchau, tchau.